Olá, este é um podcast sobre o filme Prenda-me se for capaz, filme norte-americano do ano de 2002, dirigido por Steven Spielberg. O filme teve produção de Steven Spielberg, Michael Shane, Walter F. Parkas e Laurie MacDonald. O filme teve um roteiro de Jeff Nathanson e o filme é uma adaptação da biografia do Frank Abagnale Jr. Quem é Frank Abagnale Jr.? Eu lhes digo. Ele ficou muito conhecido na mídia, principalmente por conta desse filme, por ter dado vários golpes financeiros, começando fingindo ser um piloto. Depois ele fingiu ser médico e, para encerrar com chave de ouro, ele fingiu ser um advogado. Isso sem contar as partes em que ele fingiu ser do serviço secreto para fugir do FBI e fingir ser um professor substituto na escola em que estudava, mas isso daí é outra história. Mas os 3 pontos principais que foi o que fez ele virar um dos homens mais procurados dos Estados Unidos na década de 60 foi o fato dele fingir ser um piloto e usar o dinheiro da companhia para viajar por vários lugares, dando cheques sem fundo e fazendo cheques sempre voltarem, e eles voltavam para outros lugares, assim, ninguém conseguia encontrar o paradeiro de para onde o cheque ia, porque ele sempre voltava, né? Enfim, ele era um mestre no quesito de golpes financeiros, e isso fez o Frank Abagnale Jr. ficar conhecido internacionalmente, não foi só nos Estados Unidos, porque ele, inclusive, fora dos Estados Unidos, continuou aplicando esses golpes, porque ele viajava para vários lugares, né? Aí depois disso, depois que ele percebeu que ele poderia ser pego a qualquer momento, que o FBI já estava ali caçando ele, vamos dizer assim, aí ele decidiu fingir ser um médico, né, e conseguiu trabalhar no hospital mesmo, nunca tendo estudado medicina, e, como eu falei, para encerrar com chave de ouro, fingiu ser um advogado. Ele prestou a prova, a Ordem dos Advogados, aqui no Brasil é conhecida como a OAB, né, uma prova que todo mundo considera muito difícil. Aqui no Brasil a prova já é muito difícil para quem quer prestar direito, e imagine nos Estados Unidos, deve ser 10 vezes pior que a OAB, né, ou a mesma coisa, enfim, e ele conseguiu passar. Segundo o próprio, não sei se é verdade, fica o benefício da dúvida, dessa vez ele não trapaceou, ele estudou e conseguiu passar. Vamos fingir que acredita, né? Enfim, de repente pode ter sido verdade ou não, né? Porque o cara, ele mente tanto, que mesmo que ele esteja falando a verdade, a gente nunca sabe se de fato é verídico ou não a informação que ele está dando, porque, inclusive, no filme, ele mente várias vezes e mente muito bem. Ele mente tão bem que, quando ele fala a verdade, parece que é mentira, ou seja, quando ele está mentindo, ele é mais convincente do que quando ele está falando a verdade. Por isso que essa questão de ele passou na prova, assim, por ter estudado, fica o benefício da dúvida, porque o cara mente bem, mas, por outro lado, quando fala a verdade, você não acredita, porque o cara é um mestre na mentira, né? Da mentira e da trapaça, né? Enfim, e o filme basicamente retrata a vida do Frank Abagnale Jr. na sua adolescência, né? Um jovem de 16 anos, ou 17, se eu não me engano. E ele mora com seus pais, ele tem aquela vida, o famoso comercial de margarina, né? Uma família feliz, mora numa casa boa, tem uma boa posição social. Só que aí, logo no início do filme, a gente descobre que o pai dele sonegou impostos do governo, está devendo uma rumba de dinheiro, ou seja, o pai dele aqui já se mostra um perfeito de um larápio, né? Um golpista, ou seja, está no sangue, né? E aí eles acabam perdendo a posição social que eles tinham, eles têm que morar num bairro mais humilde. O casamento da mãe e do pai começa a entrar em crise depois disso, até que o personagem do Leonardo DiCaprio, que ele interpreta o Frank Abagnale Jr., ele descobre que a mãe está traindo o pai dele, até que depois, mais lá pro meio do filme, eu já vou chegar nessa parte, ele descobre que a mãe se separou do pai, né? Aliás, logo antes dele fugir de casa, porque ele foge de casa porque ele descobre que os pais entraram com pedido de divórcio. Ele foge de casa porque acha que, fugindo de casa, eles não vão se separar, porque vão se unir para poder ficar com ele, ou seja, ele fugiu da realidade, ele não encarou o problema de fato. Até que depois, aí, durante o filme, ele tem uns 2 ou 3 encontros com o pai, e ele acredita que o pai e a mãe estão casados, estão em crise, mas que estão casados, que vão se resolver, até que chega no último encontro deles, o pai, ele revela para o filho que a mãe se separou dele de fato e se casou com outro homem e mora em outro lugar.
É quando o Frank decide parar de aplicar golpes e tentar juntar dinheiro, porque ele está fazendo tudo isso para poder conseguir muito dinheiro para a família voltar a ter uma boa posição social e o casamento dos pais não irem pro buraco, né? Só que aí não adianta nada, porque aí quando ele vê que não tem mais jeito, né? Não tem nem como fugir do problema, porque o problema já foi consumado, ele decide parar, mas o pai fica insistindo para ele continuar dando golpe, porque uma vez que ele, o pai, o Frank Abagnale, pai, foi sugado pelo sistema, né? Como ele mesmo fala, tipo, o governo tirou todo o dinheiro dele, então que agora o Frank é uma esperança para ele, tipo, fazer o governo ir atrás dele enquanto ele está tomando todo o dinheiro do governo, e que isso seria para ele, pai, uma forma de vingança. Só que o filho não está fazendo isso por ser ganancioso, é porque pela questão da família perfeita, porque a família deles, eles tinham uma boa posição social, tinha dinheiro, tinha felicidade, né? E aí ele só quer dinheiro para poder recuperar essa posição que eles tinham, né? Porque na cabeça deles, sem dinheiro, eles não vão conseguir ser felizes, os pais vão se separar, e tendo dinheiro, os pais vão ficar juntos, enfim. Um moleque de 17 anos, né? A gente percebe logo no começo do filme que ele foi criado de uma forma toda errada. O pai incentivando ele nos momentos em que deveria dar bronca, como quando eu já falei, né? Ele finge ser um professor substituto na escola. E em vez a mãe não diz nada para ele, o pai meio que dá uma risada assim, como tipo dando um apoio para a travessura, entre aspas, que o filho fez. Ele fingiu ser um professor substituto da classe por uma semana, fez reuniões, aplicou prova, estava planejando uma excursão para um lugar lá que o diretor fala com os pais dele, ou seja, todo errado, e convenceu todo mundo até que por intermédio da professora substituta verdadeira, que até aparece lá e ele toca ela para correr, o Frank na sala, depois descobre por a professora, que era até uma senhorinha idosa, que eles estão com um substituto falso lá. Mas enfim, e nos momentos que os pais deveriam, como nesse, aqui eles já mostram um desvio, né, de conduta, vamos dizer assim, não vou dizer caráter, mas conduta. Os pais, era hora dos pais darem uma chamada nele, aplicar um castigo assim, efetivo, mas não. A mãe finge que não aconteceu nada e o pai dá apoio. E nos momentos em que ele mostra um pouco de humanidade e decide parar de dar golpe e se entregar para o FBI, o pai diz para ele não parar e continuar, né? Que nem eu já falei, porque o pai vê isso como uma forma de vingança. Já que o sistema americano sugou todo o dinheiro dele, Frank pai, então que o Frank filho faça justiça se vingando. Como? Fazendo o governo correr atrás dele enquanto ele está gastando todo o dinheiro do governo sem ser pego, né? Enfim, e aqui é basicamente isso, porque o intuito dele, ele faz isso tudo com um propósito, conseguir dinheiro para unir o pai e a mãe, né? Só que aí, lá perto do fim do filme, ele percebe que a situação não tem mais jeito, que o casamento dos pais degringolou total. Continuando, o filme Prenda-me se for capaz tem distribuição da DreamWorks. Seu lançamento se deu no dia 21 de dezembro de 2002 nos cinemas norte-americanos. Chegou ao Brasil no dia 21 de fevereiro de 2003. O seu orçamento foi de 52 milhões de dólares, ou seja, o filme até que foi um pouquinho caro, assim, não muito, só um pouquinho, assim, ali dentro dos padrões normais de Hollywood, com a bilheteria de 352 milhões de dólares, ou seja, uma ótima bilheteria, 300 milhões de dólares de lucro, porque se o custo foi de 52 milhões e a bilheteria de 352 milhões, ou seja, a produtora teve 300 milhões de dólares de lucro, ou seja, se para aquela época se para os dias de hoje, 352 milhões de dólares é uma ótima bilheteria, imagine para aquela época, né? Falo para aquela época porque 2002, a inflação monetária, a correção monetária era bem outra, era inferior de hoje, que hoje em dia está tudo caro. Até nos Estados Unidos as coisas aumentaram lá. Você pensa que não, mas aumentou. É só você comparar. O real está em mais de R$5, ou seja, a coisa lá, para eles, gastar aqui, dólar aqui é uma maravilha, que é quase como se fosse tudo de graça. Mas para a gente, para lá, o custo é alto demais. Mas enfim, né? Não estou aqui para discutir economia. Vamos falar sobre o filme Prenda-me se for capaz. Se bem que aqui envolve muita questão de correção monetária, dinheiro roubado, então rola um pouquinho de economia aqui também, né? Porque o coração do filme é os roubos que o Frank sai fazendo, aloprando nos Estados Unidos e até fora do mesmo, né? No elenco, agora vamos para o elenco. No elenco nós temos Leonardo DiCaprio interpretando Frank Abagnale Jr.,
Como eu já disse, um jovem de 17 anos que tem sua vida transformada ao descobrir que seus pais, a Paula Abagnale, interpretada pela Natalie Bale, e o Frank Abagnale pai, interpretado pelo Christopher Walken, estão se divorciando. Quando ele descobre que os pais vão se divorciar, ele foge de casa e decide encontrar meios e formas de ganhar dinheiro para poder voltar para os pais com dinheiro, para eles recuperarem a posição social que eles tinham e aí os três voltarem a ser felizes como era antes do pai perder tudo o que tinha. E o pai, ele se mostra uma pessoa ser extremamente alienada, fora da caixa. Ele não assume para os filhos que ele cometeu ele. Ele fica falando que emprestou para os outros, que deu não sei o quê, não sei o quê. Ele não manda real pro filho e a esposa, assim, fora da caixinha também. Inclusive, tem uma parte do filme que o personagem do Leonardo DiCaprio, o Frank, né? Ele encontra um homem saindo do quarto da mãe e aí depois que o homem vai embora, ela pede pro filho não falar nada pro pai dele, né? Pro pai do Frank. O que ele viu ali, o menino já entende que a mãe tá traindo o pai, né? E tem várias vezes que ele dá uma chamada da mãe porque ela tá fumando, né? Ou seja, o moleque, enfim. Aí até que chega um ponto que o casamento degringola de vez, eles entram com um pedido de divórcio, chega o juiz lá e pede para ele escolher com quem ele quer ficar, com o pai e com a mãe. Ele não escolhe ninguém, ele foge de casa simplesmente. E não aceita aquela realidade. Porque ele foi criado de uma forma mimada, egocêntrica. Eu acho que talvez se tivesse um irmão, talvez pudesse ser melhor para ele, ou talvez não, seria um Frank 2.0, mas enfim. A questão é que ele foi a criação dele. O que faz ele fazer tudo que fez é a criação dele. Primeiro, porque ele era uma pessoa mimada, ou seja, tinha de tudo, do bom e do melhor. E segundo, o pai meio que sempre incentivou as travessuras dele, né? Como eu já falei na situação lá que ele fingiu ser o professor substituto na escola, né? Muito inteligente. Continuando, no elenco nós também temos Tom Hanks, né? Como o Carl Henry. Tom Hanks como Carl Henry. O Carl, ele trabalha para o FBI, né? Ele é um policial, detetive, um funcionário do FBI, né? Enfim, um detetive. Ele tá buscando o Frank porque ele, como eu falei, né? Ele estava fazendo várias viagens pela companhia Pan Am, que era onde ele estava trabalhando, entre aspas, né? Como piloto, né? Ele fingiu ser um piloto, que eu já falei. E aí ele passava vários cheques falsificados, muito bem falsificados, por sinal. O nome da Pan Am, ele pegou vários aviões oficiais da empresa e pegava os selos e colava nos cheques lá para fingir, e fingia muito bem que era cheques da empresa, né? Da empresa de aviação Pan Am. E aí ele conseguiu passar esses cheques e conseguir dinheiro em vários bancos, por vários lugares, assim, de boa, sem ninguém desconfiar dele. Só pelo fato dele ser piloto, ele tinha um monte de regalia, conforme a gente vai assistindo. Enquanto, no período em que ele finge ser piloto, a gente vai percebendo todas as regalias que ele tem direito por ser piloto dessa empresa. E copiloto, no caso, né? Enfim. E chega um ponto do filme que você percebe que até ele tá acreditando que é piloto. Ele manda carta pro pai e tudo, ou seja, o moleque é totalmente fora da caixinha. E depois ele... Não, e a coisa ainda vai piorando, né? Porque... a coisa vai piorando, porque o Frank aqui, a cada cena dele, ele vai se superando. O Leonardo DiCaprio tá muito bem aqui. E o Tom Hanks, né, também tá muito bom como detetive, que tá à procura do Frank, né, esses cheques voando, voltando, indo e voltando para tudo que é lado. Chega um momento que começa a chamar a atenção do FBI. E aí é que o Carl entra em cena, para descobrir quem é esse falsário, esse malandro que tá passando cheque indo para tudo que é lugar e voltando e ninguém sabe quem é que está fazendo isso, ou seja, ele está roubando da empresa, né? No fim das contas, traduzindo de uma forma literária para quem não está entendendo, ele está roubando dinheiro da empresa, está falsificando cheque para conseguir dinheiro. E aí o FBI quer pegar ele, né? Porque é a função do FBI, né? Pegar a gente que faz essas coisas e até muito mais. E aí tem uma parte do filme que porque ele falsifica o seu nome como Barry, esqueci o sobrenome, que é um personagem de jogos de quadrinhos, né?
Aí ele tem uma lista com o nome dele em vários lugares que ele passou com esse nome, né? E os dois chegam a ficar frente a frente a primeira vez quando o Carl entra no quarto em que o Frank está hospedado em um outro lugar e ele diz que se chama Barry, que é do serviço secreto, né? Eu falei, ele finge ser do serviço secreto para fugir do Carl, né? Depois de um tempo ele sai do quarto, o Carl percebe que foi enganado, eu já vou comentar sobre essa cena. E aí ele tem uma parte que ele tá lá numa lanchonete, aí um carinha que tá servindo ele, o garçom, ele vê o nome desse Barry aí várias vezes num papel e ele fala, o senhor também gosta de quadrinhos, de história de super-herói. No começo o Carl não entende nada, mas aí depois o garçom começa a explicar pra ele que o tal do Barry, com o sobrenome que tá lá no papel, é um personagem de jogos de super-herói e tudo. E como o garçom ele é bem novinho, é um jovem adolescente, o Carl logo saca, ele é muito sagaz, ele é muito esperto aqui, ele logo saca que o bandido que eles estão procurando, que eles não estão achando registro, porque o bandido é um menor de idade. E é, assim, adolescente, de jogos de quadrinho e tudo. Que ainda curte jogos de quadrinho, de história de super-herói e tudo. Né? E o Frank Abagnale, ele dá vários furos. O primeiro é essa questão, é ele se nomear, dar um nome falso, o nome de um personagem de quadrinho, em vez de inventar um nome aleatório qualquer. Né, como John Smith, né? Enfim, qualquer coisa do tipo, um nome, um sobrenome comum, né? E é o primeiro fora que ele dá, porque é a partir daí que ele descobre que é um menor de idade. Aí ele pensa, com certeza esse moleque fugiu de casa. Pesquisa em tudo que é lugar, ali na região que ele está mais ou menos, né? Os jovens que fugiram de casa. Aí com isso ele acaba chegando na família do Frank Abagnale, de verdade. Ou seja, ele consegue chegar na família do criminoso que eles estão procurando, né? Um criminoso de 17 anos, só para ressaltar. E o Carl, ele é sagaz o tempo todo, ele pede para ver uma foto do Frank, aí a mãe entrega pro Carl um anuário da escola do Frank, e lá ele acha a foto e reconhece, e é que nem tem uma parte do filme que o Carl fala assim para um outro cara lá, o superior dele do FBI, porque ele trabalha para o FBI, mas tem os superiores. Tem umas partes que ele fala assim, a pior coisa que um bandido pode fazer é mostrar a cara, e eu vi a cara dele, ele estava na minha frente, que é do momento que o Frank finge ser do serviço secreto. Ou seja, aqui nós já temos dois furos. O nome de um personagem super-herói e o fato dele mostrar sua face verdadeira para um agente do FBI, né? Vamos dizer assim. E ele também comete outros erros, como ligar para ele na véspera de Natal porque está sentindo muito sol, ou seja, um moleque extremamente mimado. Sempre teve atenção e o Natal para ele é uma data importante, aí ele não tem para quem ligar, de se ligar pro Carl. A princípio finge pedir desculpa por ter fingido ser um agente do serviço secreto, mas o Carl sagaz logo percebe que ele tá ligando para ele não para pedir desculpa, mas sim porque não tem mais ninguém para ligar, tira o sarro da cara dele, eu não pude deixar de rir nesse momento. E o Frank desliga o telefone todo enfurecido, enfim, né? E o Carl persegue ele magistralmente o filme inteiro. É impressionante. Tem uma parte lá que até o superior dele no FBI meio que desiste de continuar procurando o Frank. Fala assim, o Carl fala assim, então é isso, a gente vai desistir, vai deixar ele fugir. Aí o superior dele fala assim, a gente não deixou ele fugir, foi você que deixou ele fugir. Só que o Carl, assim, como aquela pessoa sempre com a pulga atrás da orelha, com fogo no rabo, ele não vai descansar até colocar o Frank atrás das grades e fazer ele pagar pelos crimes que ele cometeu, né? De roubo, de golpe, de falsidade ideológica, entre outras coisas, se você for pesquisar mais a fundo, mas não é o nosso quesito aqui. A gente só tá para dar uma geral sobre o filme, né? O podcast sobre o filme. Mas, enfim, continuando, né? E também todos os outros fora que ele dá, além dessa questão de mostrar fácil o nome do super-herói, ele também diz que vai se casar, que quer viver uma vida tranquila, aí depois o Carl já decide pesquisar os noivados que vai ter lá na região para poder chegar no noivado do Frank com a Brenda, até então ele não sabe quem é. Aí tem um cara que fala assim, mas você acha que ele não pode mudar o nome? O nome para poder, que ele descobre a essa altura, ele já descobriu que o Frank estava fingindo ser um médico, que é Dr. Connors, se eu não me engano. Aí eu não sei quem fala, mas ele pode dar um outro nome pra mocinha com quem ele vai se casar, com quem ele pretende se casar, no caso. Ele não vai mudar o nome. Por quê? Porque se ele deu esse nome pra ela, se ele disser que o nome dele é outro, mesmo que esteja mentindo, ele vai perder a garota. Aí o cara, muito esperto, concorda e eles acabam baixando lá
na casa da Brenda, onde tá acontecendo o noivado. Frank consegue fugir, mas eu já vou falar sobre essa cena, enfim. Você vai percebendo ao longo do filme que o moleque, ele é esperto, mas ele é esperto no quesito de dar golpes, enganar a gente, tudo. Mas ele não é esperto o suficiente pro FBI, ou no caso pro Carl, que os outros do FBI ele consegue disfarçar. Tem uma parte que ele, para poder conseguir viajar no aeroporto, ele paga um cara para fingir ser ele dentro de um carro, e aí ele fica no meio de um monte de aeromoços, enquanto os aeromoços estão passando naquele grupo de mulher bonita, para os caras ficar olhando, porque tá cheio de polícia lá olhando. Aí ele fica andando no meio delas para ninguém perceber a presença dele, sair totalmente desapercebido, ou seja, o cara é foda. Eu tenho que tirar meu chapéu pro Frank, porque ele conseguiu dar golpes impressionantes. É incrível o poder que esse cara tem de dar golpe, mas enfim, vamos continuar aqui. No filme, nós também temos a Amy Adams como a Brenda Strong. A Brenda é uma jovem enfermeira que está começando a trabalhar no hospital. O Frank vai até o hospital para saber como está um amigo dele que estava numa festa e se machucou. Aí ele conhece a Brenda, eles começam a conversar, ele se simpatiza com ela. Aí dali, né, levando em consideração que ele já tem em mente que não pode continuar a fingir ser piloto porque meio que o FBI está perto de pegar ele, ele decide que vai fingir ser um médico e consegue, ele falsifica um diploma lá, tudo muito bem, é impressionante, esse povo nem pesquisa, não liga, já olha o currículo, nossa, que bom, não sei o que, o seu currículo. Aí ele acaba ficando com um cargo lá que a princípio o homem achou que ele não ia querer, porque pelo currículo dele era um médico muito bom, não sei o quê. Aí ele aceita, né? Aí ele fica por pouco tempo como sendo médico. Ele, depois desse noivado aí que não dá certo com a Brenda, porque a polícia vai baixar na casa da Brenda e ele foge da polícia, né? Aí daí ele já para de fingir ser médico, né? Porque ele também, nesse meio tempo em que ele estava fingindo ser médico, decide pedir a Brenda no noivado pro pai, decide pedir a Brenda em casamento pro pai da Brenda. Ele disse que estudou direito, e aí ele já quer meio que pagar de advogado só porque a Brenda disse que o pai era advogado, mas o pai é muito esperto. O pai é o Roger Strong, né, que é pai da Brenda, interpretado pelo ator Martin Sheen, que aquele não tem muitas cenas, mas o pouco de cena também que tem ele entrega muito, assim como o elenco todo. Destaque para Leonardo e Capitão Hanks, são os dois protagonistas da história, né? A química de polícia e ladrão aqui nunca deu tão certo. E, enfim, mas o pai não cai na conversa furada do Frank. Aí até que o Frank revela que ele não é médico, que ele não é advogado, que ele não é porra nenhuma. E aí o pai da Brenda decide dar um apoio moral para ele, porque ele se simpatizou com ele por algum motivo que ninguém entendeu, mas enfim. E aí ele presta a prova da OAB, né, a Ordem dos Advogados, né, e ele passa da prova. Tem vários momentos do filme, porque o Carl fica perguntando pro Frank, né? Porque o filme começa com ele já preso e depois o Frank relembrando os momentos dele. Porque aí a premissa do filme aí é que o telespectador entende o porquê dele estar sendo preso, tudo. Tanto é que o filme começa com 3 pessoas fingindo ser Frank Abagnale, porque ele meio que virou uma sensação, uma coisa assim, pro entretenimento norte-americano, pra vocês terem uma ideia, né? Enfim. E aí, vários momentos dele lembrando os golpes que foi dando, como foi dando. E quando vai voltando para os momentos que ele já está de fato preso, o Carl pergunta: como foi que você fingiu? Como foi que você conseguiu passar naquela prova da Ordem dos Advogados? Porque você falsificou tudo seu que você fez, foi tudo mentira. Qual mentira você fez para poder passar nessa prova? Colou, o que fez? A princípio ele se recusa, mas no fim do filme ele apenas diz que estudou e passou. O cara finge que acredita, mas ele fica com aquele olhar de, mano, eu não consigo acreditar nisso. Você pode até estar falando a verdade, mas eu não consigo acreditar nisso. Mas também a gente não pode tirar o crédito. A gente não pode tirar esse crédito da dúvida do Carl, porque o Frank foi no perito mentira, ele foi assim um oceano, né? Enfim, continuando o elenco, nós também temos a Jennifer Garner como a Cherry Ann. Aqui ela é uma atriz, se eu não me engano, é atriz, modelo, enfim, ela é uma personalidade famosa, né? Personalidade do entretenimento artístico, vamos dizer assim. E o Frank paga na cara dura. Ela pergunta pro Frank quanto dinheiro ele pagaria para passar a noite com ela. Ali até que ele fala 300, 600, $1.000 a ela. Por $1.000 eu aceito.
Aí fala, então eu vou descontar cheque. Aí ela fala, quem vai descontar cheque num hotel às 3 da manhã? Aí ele falou, é porque o cheque eu tenho de 1.400. Aí se eu te voltar 400, ele, tá bom. As duas passam a noite juntos. Ou seja, ela gostou do cara, é o Leonardo DiCaprio. A gente não pode tirar mérito. O Leonardo DiCaprio, o Bradley Cooper, Henry Castelli, esse pessoal a gente não pode tirar o mérito, porque eles são muito bonitos. Mas a mulher se vender assim na cara dura, era uma prostituta, no fim das contas, né? Mas enfim. E se vende assim, meu Deus. Jennifer Garner, pra quem não sabe, ela é muito conhecida por ter estrelado o filme De Repente 30. E entre outros filmes que ela fez, eu achei um filme dela muito interessante com o Al Pacino, né? Não Olhe para Trás, de 2015. Também recomendo, muito bom. Ela também tem outros filmes também. Tem um filme dela, que ela interpreta a mãe de uma menininha, que ela tem uns problemas estomacais no estômago. E aí depois que ela cai de uma árvore, ela recebe o milagre de Deus. Também é um filme muito bonito. Eu esqueci o nome do filme, Milagres do Paraíso, uma coisa assim. Esse filme também é muito bom. Depois vão lá dar uma pesquisada e assista, porque vale muito a pena. Quem sabe onde eu ainda falo sobre esse filme aqui, mas enfim. E continuando aqui para encerrar, porque esse podcast está ficando muito longo e eu ainda tenho que fazer meu top de 15 de melhores cenas. Sim, top 15, porque foi cena muito boa, filme muito icônico. Nós também temos no filme, no elenco, o próprio Frank Abagnale Jr., o próprio, verdadeiro. Ele interpreta um policial francês que prende o Frank Abagnale na França. Olha só que curioso, o próprio Frank Abagnale se prendendo no filme, prendendo o Leonardo DiCaprio no filme que está interpretando ele. Olha só que Inception maluco, né? Enfim, muito bom mesmo. E agora vamos rapidamente ao nosso top 15 de melhores cenas do filme Prenda-me se for capaz, do ano de 2002. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Frank percebe que sua mãe está traindo seu pai. Em que momento ele percebe isso? No momento em que ele chega em casa, né? Ele encontra a mãe saindo, ele abre a porta do quarto da mãe e vê um homem saindo de lá junto com a mãe. Dali ele já desanima, já percebe que a mãe está traindo o pai, né? A mãe pede para ele não contar nada, ele diz que não vai dizer nada. A mãe ainda compra o silêncio dele, dá uns 10 ou 15 dólares para ele não dizer nada pro pai. Olha só que malandro. Essa mulher não vale nada também agora sim fica justo. Por que ele é desse jeito todo errado? O pai é um larápio, um golpista, sonegador de impostos, ou seja, não vale nada. A mãe é uma bitch, né? Uma vaca, uma vadia, para não dizer outra coisa, que quer comprar todo mundo com dinheiro. Ou seja, ele já estava, antes dele começar a aplicar golpes, entrar no mundo da marginalidade, vamos dizer assim, ele já estava inserido nesse contexto, mesmo quando ele não estava fazendo nada. Porque a mãe compra o silêncio dele com dinheiro. O pai só nega impostos para ter uma vida melhor, acaba sendo pego pelo governo e tendo tudo tomado, ou seja, os caras querendo tomar mais e mais dele. Enfim, ele já estava predestinado a ir para esse meio. Igual o Michael Corleone no Poderoso Chefão, que não queria ir para o mundo da máfia, só que aí ele nasceu numa família de mafiosos, né? E acabou sendo inserido para esse meio, já estava predestinado também a esse meio sem querer. O Frank, inocente de tudo, já estava predestinado ao mundo dos golpes e da malandragem, assim como Michael Corleone já estava predestinado a ser um mafioso no mundo da máfia mesmo sem querer. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Frank descobre por meio de seu pai, durante uma conversa que eles têm numa lanchonete, que a sua mãe se casou com outro homem e mora em outro lugar. Aí, a partir daí, ele meio que percebe que tudo que ele fez foi à toa, porque ele, mesmo com todo o dinheiro do mundo que ele consiga, ele não vai mais conseguir fazer os pais ficarem juntos de novo, porque a mãe já se casou com outro homem. Aí ele decide, pai, eu vou parar. Aí o pai, pai, diz pra mim parar pra eu poder parar. Diz pra mim parar. Diz pra eu parar que eu paro. Aí o pai fala, não, você não vai parar. Você tem que dar uma lição no governo, no sistema norte-americano governo, porque eles tomaram tudo de mim e você é a minha esperança. Você é a minha esperança de eu ficar vingado, porque você está gastando dinheiro deles enquanto eles estão correndo atrás de você e não conseguem te pegar. Ele não fala isso, mas pelas conversas que ele tem com isso, é basicamente essa mensagem que ele está tentando passar para o filho. E o filho, ao mesmo tempo, não quer continuar naquela vida, mas não consegue desistir daquela vida pelos atrativos que traz, principalmente no quesito financeiro, enfim. E também porque ele meio que se viciou nessa questão de
o nome do filme mesmo, Prenda-me se for capaz. Ou seja, ele já tá viciado nesse negócio do... Já tá meio que viciado nesse negócio do povo ficar caçando ele. Tá gostando de ser procurado. Tanto é que tem uma parte no final do filme que o Frank, já trabalhando pro FBI, eu já vou chegar nessa parte, tem uma hora que o Frank, você pensa que ele já tá com uma roupa de copiloto lá, né? Você pensa, vixe, Maria, vai fugir de novo. Aí o Carl chega lá onde ele tá, e o Frank, você vai me perseguir? Não sei o que, ele, não, ou não. Vou deixar de você ir, você pensar, porque segunda-feira você vai estar lá no meu escritório. Ele, como você sabe que segunda-feira eu vou estar no seu escritório? Ele, Frank, não tem ninguém te procurando. Tipo, se não tem ninguém procurando ele, não tem motivo para ele fugir. É basicamente isso. E é isso que acontece, porque no fim do filme ele acaba voltando um pouco atrasado, né, para dar aquele clima de suspense, mas ele acaba chegando no escritório na segunda-feira mesmo, por vias de fato, né. O Carl, como eu falei, o Carl ele é visionário, ele tem uma sagacidade, uma inteligência. Ele é mais esperto do que o Frank. A gente pensa que o Frank é a grande cabeça do filme, mas no final das contas a gente percebe que quem é inteligente de fato, do começo ao fim do filme, é o Carl. Né? Eu tiro meu chapéu pro Carl, porque esse sim soube ser sagaz até pegar o bandido e manter ele na rédea. Enfim. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que o Frank tenta fugir da prisão mesmo muito doente. Isso no início do filme. Ele de fato está doente, né? Mas aí ele aproveita a sua doença, né? É claro, ele finge estar até um pouco mais doente do que ele está por via de fato. Ele aproveita o momento de distração que leva ele para a enfermaria da prisão. Isso durante uma visita do Carl para o Frank. Ele vai ler uns negócios para ele poder ser extraditado para os Estados Unidos, porque ele é preso na França. Como ele é americano, ele tem que ficar nos Estados Unidos, né? Aí ele aproveita, ele finge tá muito... Não, ele tá doente, tá? Mas ele finge que tá mais doente ainda para poder ir para a enfermaria e tentar aproveitar algum momento de distração para poder fugir. E é isso que acontece, mas como ele tá muito doente, ele não consegue correr, ele meio que tá se rastejando e os presos lá batendo na cela, lá todo mundo rindo dele, falando, vai, não sei o que, aquela gritaria toda, só que como ele tá muito fraco, ele não consegue fugir da polícia e eles nem precisam correr atrás dele, porque ele tá engatinhando tão fraco, tão devagar, que nem tem do que correr, né? E acaba pegando ele de volta, muito malandro, é que nem eu falei, ele é muito esperto, entre aspas. Em 12º lugar, eu fico com a cena em que o Carl revela a Frank que seu pai morreu e o Frank consegue fugir do avião pelo banheiro. Olha só, ele consegue desparafusar a privada do banheiro do avião e consegue encontrar um atalho para poder sair pela turbina do avião e, consequentemente, fugir do avião sem o avião ter pousado no chão. Olha só que maluco. É claro, no quesito de fugir e falsificar, o Frank foi um gênio. Esse mérito a gente não tira dele. Mas aí é que tá. O Carl, no quesito de pegar pessoas, fazer dedução do que elas são, de como elas estão pensando, o Carl é um gênio. Se o Carl fosse do filme Poderoso Chefão, ele seria um sucesso, porque ele tem uma mente brilhante. Ele faz nesse filme exatamente o que o Michael Corleone faz em Poderoso Chefão Parte 2. Tem uma parte que ele tá conversando com o conselheiro, né, o Tom Reagan, ele fala assim, para as coisas dar certo, você tem que pensar como os outros estão pensando. Só a partir daí que tudo se encaixa. É o mesmo que o Carl faz aqui. Ele começa a pensar como se fosse, em vários momentos do filme, ele começa a pensar como se fosse o Frank. E conforme ele vai durante as fugas, porque o Frank foge de vários momentos do Carl. E aí, a cada fuga, o Carl sempre acha uma pista do Frank. E ele vai juntando todas essas pistas com o que ele falou com a mãe, com o que ele falou com o pai, sobre a personalidade dele, sobre o estereótipo dele. Ele vai formando uma espécie de dossiê da personalidade dele. E aí, a partir daí, ele vai traçando com as atitudes dele, o que ele rouba, como rouba, com quem ele conversa e tudo mais, ele acaba tendo para si um perfil psicológico do moleque. E aí, a partir daí é que começa a funcionar. A partir desse perfil psicológico que ele tem desse Frank, ele começa a pensar como o Frank. E aí as coisas começam a dar certo, até que chega um momento que ele consegue prender ele na França. Já vou chegar nesse momento. O moleque foge pelo banheiro, e aí é que tá. Ele foge do banheiro para ir para onde? Para casa. Lembra que eu falei que a mãe casou com outro cara e a mãe casou com outro cara? E aí, a partir do momento que ela casou com outro cara,
ele foi morar em outro lugar, então a gente descobre que a gente tem um plot twist, eu descobri que ela até teve uma filha com esse outro cara. E aí o Frank sabe onde a mãe tá morando, porque o pai falou, né, a conversa que eles tiveram. E aí ele vai até a casa da mãe para ver a mãe. E aí a polícia chega lá. Como é que a polícia chegou lá? Porque como eles acabaram de chegar nos Estados Unidos, o Carl já tinha uma dedução, pensando como se fosse Frank, para onde ele iria. Ver a mãe. Uma vez que o pai já morreu, né? Só sobra para ele a mãe. E aí foi para casa da mãe e acertou. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que o Carl descobre que o golpista que o FBI está procurando é um menor de idade. Lembra daquela parte do restaurante, da lanchonete que eu falei, do moleque e tudo mais? Então, aí a partir dali, ele juntando o nome do personagem dos quadrinhos na pista com o que o moleque falou, ele acaba tendo um déjà vu e acaba percebendo que o bandido que eles estão procurando é que nem aquele garçom que atendeu ele. É um moleque, é um adolescente. É uma pessoa que ainda é ligada em negócio de personagem de quadrinho, de história de super-herói, essas coisas todas. Que por isso que eles não estão conseguindo o registro dele em lugar nenhum, porque é um menor de idade. Ou seja, ele ainda não tem trabalho fixo, ele ainda não tem a idade suficiente para estar trabalhando, oficialmente falando. Não, claro, tem muito adolescente que trabalha, mas assim, levando em conta o perfil que eles estão procurando, não é de uma pessoa registrada. Então, por isso que eles não estão conseguindo. E o moleque, depois que foge de casa, né, o Frank, no caso, ele ainda se hospeda no hotel, não consegue ficar lá por muito tempo, porque o pai depositou apenas $25 numa conta que ele formou para ele. Aí deposita uns $25 para ele, juntando com o dinheiro que a mãe deu para ele, já tá que dá uma graninha, não muito, mas dá alguma coisa. E aí ele fica no hotel, o homem do hotel depois manda ele embora porque ele não tem mais dinheiro para ficar lá, e aí a partir daí que ele vê um copiloto sendo bem atendido por umas crianças abordando um copiloto para elogiar a roupa dele, dizendo que quer ser como ele. É a partir daí que o Frank tem a ideia de decidir ser um piloto. Mas eu já vou chegar nessa cena. Agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme Prenda-me se for capaz. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Carl decide ir até a França atrás de Frank. Depois que o FBI praticamente já desistiu de procurar o Frank, o Carl ainda tem uma última cartada. Porque ele tem vários cheques que o Frank falsificou. E aí, a partir daí, ele começa a ir nesse pessoal que entende de falsificação de cheque, documento, essas coisas. Aí o velho lá fala de uns lugares que eles falsificam aquilo lá muito bem. Fala Alemanha, França. Aí o Carl se lembra que numa conversa que ele teve com a mãe do Frank, que a mãe do Frank disse que ela e o pai do Frank se conheceram num vilarejo na França. Aí quando o velho fala que na França eles também fazem esses documentos, aí ele já associa. O Frank iria para onde? O Frank iria para a França. Por que o Frank iria para a França? E que o único lugar que ele poderia ir seria para a França, porque na França é onde o pai e a mãe dele se conheceram, né, e se casaram e tudo. E aí ele pensa, é óbvio que o Frank iria para a França, para o vilarejo que os pais se conheceram, porque tudo que ele fez foi em função do pai e da mãe, para eles ficarem juntos, né? A essa altura do campeonato, o Carl já tem isso em mente. E um dos policiais lá que estava junto com ele anotou o nome da cidade. E aí eles vão para lá. E aí ele chega como se fosse uma mini fábrica dele que fabrica esses papéis, essas coisas tudo. E aí quando chega na França, ele consegue achar o Carl consegue achar o Frank muito facilmente. Ele é muito esperto, né? Se ele conseguiu construir o verdadeiro perfil psicológico do Frank, sem ter muito contato com ele, assim, fisicamente falando, imagine se ele não iria descobrir fácil onde achar o Frank, onde, quando e como, né? Mas enfim. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Frank mente para a família de Brenda ao dizer que estudou direito. Ele tá lá jantando com a Brenda, com a família. Ele diz que é luterano, porque a mãe diz que a família é luterana. E aí ele quer agradar. É por isso que o pai da Brenda não comprou a conversa dele, que era advogado, depois virou médico. A mãe, muita gente não acredita. E que era luterano. O pai não acredita, porque não existe ninguém assim perfeito, assim, que é tudo que a família quer. Que ele tá falando as coisas depois que os outros falam. Por isso que o pai da Brenda também é muito esperto. Só que aí, por algum motivo, se afeiçoou o Frank, ninguém entendeu.
E o Frank diz que estudou direito, ou seja, aí já abre a brecha para ele, entre aspas, ser advogado, né? O pior é que tem uma parte do filho, e o pai não acredita. Depois ele acaba revelando a verdade pro pai da Brenda, mas aí fica tudo de boa, ele decide que a Brenda pode se casar com ele mesmo assim. E aí até tentar ajudar ele, né, a virar um advogado, né, com um nome falso, né, por incrível que pareça, né, só precisa mentir sobre tudo isso, não iria mentir no próprio nome. Enfim, mas depois, antes de fugir da festa de noivado dele, com a Brenda, o Frank revela o seu verdadeiro nome, sua verdadeira identidade, tudo de verdade sobre ele pra Brenda, né, porque a polícia tá no encalço dele. E essa cena em que ele mente para a família Brenda é sensacional, incluindo um momento também, né, um bônus aqui a acrescentar, a prece, porque como eles são luteranos, eles sempre fazem uma prece antes de comer, tipo uma oração antes de comer. Tipo, eu agradeço por essa comida, pela saúde da família, muitos anos. Seria uma coisa assim que ele deveria fazer, que é um tipo de prece que eles fazem mais ou menos nesse naipe. Agradecendo pela comida, por ter tudo de bom, tipo, agradecendo a Deus, sabe? E aí ele fala de um negócio de 2 ratos que caíram no balde. Foi uma história que o pai dele contou num discurso que ele estava fazendo por um monte de gente quando ele ainda era uma pessoa de boa posição social lá, porque ele ganhou um prêmio lá, não sei o que. Isso bem no começo do filme. Aí o Frank se inspira no discurso de doido do pai dele para poder fazer essa prece para a família. É uma cena simplesmente sensacional e hilária. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Frank decide fingir ser um médico, nem eu falei, né? Quando ele vai visitar um amigo no hospital, fica muito amigo da Brenda, se aproxima, aí decide, quero virar médico, porque ser piloto para mim não tá dando mais, porque já podem me pegar a qualquer momento, então vou ser um médico agora. E é isso que de fato acontece, né? Ele finge ser um médico, aí ele vê, tem uma parte lá que ele vê um moleque todo machucado, ele deixa pro outro médico decidir, lá, consegue fazer 2 médicos se enrolar e ele sai a francesa, e aí vai vomitar, né? Ou seja, ele não aguenta ver sangue, ou seja, não ia dar para ele sustentar o personagem por muito tempo, o Frank. Enfim, né? A passagem dele, o pouco tempo dele de médico foi um desastre total. 7º lugar, eu fico achando que o Frank decide fingir ser um piloto. Lembra daquela parte do hotel que eu falei que o homem pediu para ele ir embora, porque ele devia voltar para casa e tudo mais? Então, ele vê um molequinho abordando um piloto de verdade, né? Dizendo, nossa, que corpo bonito, eu quero ser um piloto quando crescer. E o piloto cumprimentando, sendo tratado como se fosse uma celebridade. Aí o Frank vê naquela cena, decide que quer ser um piloto para poder conseguir a admiração das pessoas e assim poder conseguir dinheiro e tudo. E como eu falei, conforme ele vai se adentrando no universo dos pilotos, ele vai descobrindo todas as regalias financeiras que eles têm, né? E aí, com aquela roupa, ele consegue pegar a mulher que ele quiser e tudo mais. Ele seduz lá uma mulher num banco, ele seduz uma aeromoça do avião, enfim. Ele seduz a Brenda, seduz também a que eu falei, a Jennifer Garner, a Cherry Ann, que é uma celebridade, né? Enfim, é um negócio de louco. Vamos lá. 6º lugar, eu fico com a cena em que o Frank é preso na França. Ele é preso na França pelo Carl. Como eu falei, lembra que eu falei que o Carl decidiu ir atrás dele na França? Depois que o senhorzinho fala, na França eles têm lá uma fábrica também que fabrica esses falsificação, esses papéis assim muito bem. Aí ele lembra da conversa que teve com a mãe do Frank, quando foi na casa da mãe do Frank, e confirmou que de fato o Frank é a pessoa que eles estão procurando. E aí ele falou, com certeza ele foi para a França, deve ter ido para o vilarejo que o pai e a mãe se conheceram, porque tudo que ele está fazendo até agora é em função da separação dos pais, para os pais voltarem a ficar juntos e ter dinheiro. E aí ele vai até lá, acha o Frank, né? Tem uma parte lá que tem uma espécie de uma perseguição de gato e rato, né? Entre os dois, né? Até que o Carl mente pro Frank, né? O Carl também sabe mentir muito bem quando ele quer. Eles têm um monte de policial lá fora. Se você sair aqui sem mim, você vai morrer. Eles vão atirar em você. O Frank acredita, confia nele, se algema. E quando chega na rua, não tem ninguém. A princípio, o Carl mentiu, né? Só que aparece um monte de policial francês lá, alguém denunciou. E aí levam o Frank embora. Mas isso não estava programado no que o Carl queria. Porque o Carl queria levar ele e pronto. E levar ele de volta para os Estados Unidos e tudo. Ali não, pegaram ele meio de sopetão. Mas levaram o Frank embora, né? Ficou na França. E aí a gente volta para o início do filme, que o Carl tá indo até lá para poder extraditar ele para os Estados Unidos, para ele poder cumprir a pena em solo norte-americano.
essa parte toda do Frank sendo preso é sensacional. E ainda mais sensacional quando a gente descobre que o policial que prende o Frank no filme é, na verdade, o verdadeiro Frank Abagnale, né? Enfim, sensacional. Agora vamos rapidamente aqui ao nosso top 5 de melhores cenas. Vamos lá. Quinto lugar, fica a cena em que o Carl decide contratar Frank para trabalhar no FBI. E aí, trabalhando para o FBI já é uma forma de cumprir a pena dele em vez de ficar lá enclausurado, 24 horas por dia sendo monitorado. E aí, a partir de que momento ele decide isso? Quando ele está indo visitar o Frank na polícia, lá na prisão, né? E aí o Frank, o que você tem na sua bolsa, né? Tipo, querendo jogar a conversa fora só pra não ficar falando da prisão dele, aquela coisa tudo. Tipo, meio que querendo mudar o assunto. Aí ele fala algumas coisas, que foi visitar a filha, que tá atrás de um bandido também lá, né? Um falsário que nem ele. E aí o Frank começa a se interessar pela história, né? Aí ele pede pro Carl mostrar o cheque pra ele mostra. Aí ele fala lá as coisas sobre o cheque. Ah, porque esse cheque é assim, assim, assado, não tem a aspereza de não sei o que, a tinta também assim. E o Carl meio que enxerga no Frank um dom de enxergar coisas falsas, né? Até porque ele é um falsário de primeira linha, né? E aí ele decide, você ajudando o FBI, você cumpre sua pena, só que sem precisar ficar preso. Cumpre sua pena trabalhando pra gente, e aí trabalha, vai pra casa, aí depois no dia seguinte volta e fica fazendo isso. Aí por quanto tempo? Ah, enquanto a gente quiser, mas tecnicamente é durante o tempo da pena que ficou decidido que ele ia ficar preso por 12 anos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E é isso, basicamente, né? E o Carl sem saída, o Frank sem saída acaba tendo que aceitar a proposta irrecusável do Carl de trabalhar para o FBI, né? Fazer o quê? Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Frank foge da polícia em sua festa de noivado. Que nem eu falei, né? A polícia vai baixar lá na festa de noivado do Frank com a Brenda. Por quê? Porque o Frank, como sempre, muito inteligente, ele avisa pro Carl que ele vai ter uma festa de noivado, que ele vai se casar, que ele quer viver uma nova vida, não quer a polícia no encalço dele. E aí o Carl já pensa, opa, ele vai se casar. Se ele vai se casar, vai ter festa de noivado. Então vamos. Porque ele já pegou lá o endereço de como ele está vivendo como médico, porque, que nem eu falei, lembra que eu falei que ele vai baixar numa casa lá e acha um negócio do Dr. Connors, uma coisa assim. Ele já está se aproximando de onde ele está, tanto é que o Frank liga para ele umas 3 vezes durante o filme, se eu não me engano. E aí tem uma parte que ele fala, para de me perseguir, eu vou me casar, não sei o que, você está pedindo para eu parar de te perseguir, porque você sabe que a gente tá chegando perto, né, não sei o que. Então, ou seja, eu tô no radar certo, meu radar está indo na direção certa. Aí ele tem a brilhante ideia, novamente, de dizer, eu vou me casar, não sei o que. Aí o Carl decide pesquisar os noivados que vai ter naquela região. Acha o noivado da Brenda, porque a Brenda é uma moça de família, a gente acaba descobrindo. Começa com uma enfermeira simples que o pai não quer saber. Depois, do nada, vem uma pessoa de alto poder aquisitivo, de uma família rica, de uma família que tem ótimos contatos, né? Porque a festa é recheada de gente com grana, você percebe isso pela forma que se veste, se comporta e tudo mais, pela casa enorme que eles moram, enfim. E aí a polícia acaba chegando lá, o Frank acaba vendo eles, né? Consegue subir pro andar de cima da casa com a Brenda, revela sua verdadeira identidade, mostra 2 malas cheias de dinheiro. Meu Deus do céu, o cara é doido de tudo, o cara é doido, doido. E é mentiroso também. Ele revela tudo e combina com ela de se encontrar no aeroporto no dia seguinte. A princípio ela fica meio triste, mas aí aceita a proposta dele. E aí depois ele consegue fugir, não mostra ele fugindo, só mostra ele sumindo do nada. Aí depois o Carl invadindo o quarto, só acha ela com um monte de dinheiro na mão, né? Um monte de dinheiro esparramado pelo quarto e uma nota voando. É a partir daí que ele acha o quarto certo, que o Frank tava. E aí, depois no dia seguinte, o Frank chega no aeroporto para poder pegar a Brenda para eles fugirem, só que aí ele percebe que ela tá agindo de uma forma muito estranha, começa a observar bem para os lados e começa a perceber que tem várias pessoas que trabalham para o FBI disfarçado de pessoas comuns vigiando a área. E aí ele percebe que a Brenda foi convencida pelo FBI a ajudar eles a pegá-lo. E aí ele dá o bolo nela e vai embora. E em terceiro lugar, agora no nosso top 3, eu fico com a cena em que o Frank finge ser um professor substituto na nova escola. Ele chega na nova escola vestido de uniforme como se ele estivesse na escola antiga que ele estava. A mãe até fala assim, não, meu filho, você não precisa de uniforme, basta ir com a roupa como ele. Ele diz que não. Porque ele quer viver aquela vida que ele tinha de alto poder aquisitivo, de pais felizes e tudo mais, ele quer aquela vida para ele, para sempre. E aí acontece que no fim das contas ele não tem mais isso, porque o pai tá perdendo todo o dinheiro e
enfim, eles estão vivendo de forma mais pobre, né? Mais humilde, para não dizer outra coisa. E aí ele acaba sendo zoado por um moleque lá, né? Recebe bullying, aí para não ser vítima de bullying também com uma forma de raiva e retaliação pela humilhação que o outro moleque fez ele passar, falou umas coisas para ele, deu um empurrão. Ele decide fingir ser um professor substituto, quando o outro fala assim, esse daí parece até que é o professor substituto novo. E aí ele decide que é isso que vai ser, já que deu a ideia, então eu vou comprar e aceito. E aí ele finge ser um professor, como eu falei, né? E depois, uma semana depois, o diretor chama os pais dele na escola para dizer que ele fingiu ser um professor substituto, que aplicou prova, que aplicou reunião, que estava planejando excursão para não sei onde, ou seja, total loucura, né? E essa parte dele fingindo ser um professor substituto é um tanto quanto sensacional e também vergonha alheia. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Frank finge ser do serviço secreto para fugir do Carl. O Carl ele consegue descobrir isso mais do começo pro filme, né? Antes do meio do filme, enfim. O Carl consegue achar o quarto onde o Frank está hospedado. Só que aí o Frank sai do banheiro. Ele diz pra ele e o outro com a arma apontada na cara dele. Ele fala, não precisa apontar essa arma pra mim, não. Sou do serviço secreto, não é só o FBI que tá atrás desse falsário, não. Aí ele vem com uma conversa muito convincente. Até o telespectador que já assistiu o filme e tá reassistindo, que é o meu caso, consegue se convencer que ele tem uma linguagem muito bem estruturada, ele consegue convencer mesmo de que ele é aquilo que ele diz ser, sendo que a gente sabe que ele não é nada daquilo. Ele consegue a princípio enganar o Carl, mas aí depois que ele não vai levar sua carteira, aí ele fala assim, não, confio em você. Aí depois o Carl fica lá esperando, ele abre a carteira, acha um monte de papel, negócio de refrigerante, essas coisas, percebe que foi tapeado, que ele esteve de fato diante do falsário que o FBI está procurando. E aí ele olha pela janela e vê o outro fugindo. Mas essa foi a única vez que o Frank de fato enganou o Carl. Porque daí pra frente, o Carl já não se deixa mais comprar pelo barulho que o Frank faz. Ou seja, ele não se deixa se abalar pela conversa do Frank. E claro, tem a questão dele doente, fingindo. Mas ali ele também não se surpreende. Ele daqui pra frente, do que o Frank enganou ele como sendo do serviço secreto daqui pra frente, ele consegue tapear o FBI, mas ele não consegue surpreender o Carl, ele não consegue enganar o Carl, porque o Carl tá sempre com a carta debaixo da manga, né? Enfim, mas ele fingindo ser do serviço secreto foi sensacional. Ou seja, você vê que esse Frank não tem limites. Além dele fingir ser um piloto sem nunca ter estudado na aviação, fingir ser um médico sem nunca ter estudado medicina, fingir ser um advogado sem nunca ter prestado direito, fingiu ser um professor substituto sem nunca ter estudado, né? E feito o curso para ser professor, né? E curso de letras, se não me engano, enfim. E fingiu também ser do serviço secreto. Ou seja, ele não fingiu ser 3 coisas, ele fingiu ser 5 coisas aqui no filme. O cara e ainda fingiu ser luterano, ou seja, ainda fingiu ser de uma religião que não tinha nada a ver com a dele. O cara meu Deus do céu, sem comentários. O cara é gênio. E, em primeiro lugar, né, pra mim, a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida, é a cena em que o Frank liga para Carl na véspera de Natal. Né? E que nem eu falei, ele liga para pedir desculpas, entre aspas, por ter fingido ser do serviço secreto. Nessa altura ele sabe que o Carl sabe que ele é o falsário. E aí eles começam com uma conversa sem pé nem cabeça. Aí no final o Frank diz, eu tenho que sair agora. Aí o Carl fala assim, você não ligou para pedir desculpa. Você ligou porque não tem mais ninguém para quem ligar. Ele começa a dar risada na cara dura, assim, no telefone. E o Frank desliga o telefone com tudo. E aí é que o Carl dá mais risada. Aí na véspera de Natal do ano seguinte, porque eles passam 3 anos procurando outro e matando. Aí depois na véspera de Natal do ano seguinte, o Carl já tá com os telefones assim, grampeados e com outros também na escuta para tentar captar alguma mensagem, algum código escondido do Frank, porque como eu falei, o Frank ele dá várias brechas, ele dá várias deixas, ele não é esperto o suficiente perto do Carl, né? O Carl é um agente do FBI experiente. Depois que ele descobre que o Frank é um moleque de 17 anos, mal saiu das fraldas, pra ele pegar o Frank é fichinha. É difícil porque ele é esperto no quesito de ser pego. Mas assim, é fichinha. Daí pra frente ele fica fácil pra ele construir um perfil psicológico do Frank.
né? E aí depois no Natal do outro ano, ou seja, 2 anos depois do outro, quase já indo pro terceiro ano, aí é quando já é véspera de Natal e o Carl e o Frank acabam se encontrando lá naquele depósito lá daqueles papel lá na França, que eu falei que ele é preso e tudo. E essa é a minha primeira melhor cena, né? E ainda na cena lá que o Frank é preso, ele fala, já percebeu que a gente só se fala na véspera de Natal? Ainda convida ele pra ir comer alguma coisa. Cara de pau de tudo, né? Sensacional. E essas são minhas 15 melhores cenas do filme, na minha opinião. O filme todo é muito bom, eu super recomendo, né? Vamos aqui agora rapidamente algumas curiosidades do filme Prenda-me se for capaz. Para quem não sabe, a escolha original de Steven Spielberg para interpretar Frank Abagnale Jr. era o ator Johnny Depp. Para quem não sabe, Frank Abagnale Jr., verdadeiro, que serviu de inspiração para o filme ser feito, ficou na expectativa sobre o resultado até conferir a interpretação de Leonardo DiCaprio. Ele não acreditava que o ator pudesse levar sua história com tanta suavidade, mas ele acabou superando as expectativas do Spielberg e do próprio Frank Abagnale Jr. Perceberam que Leonardo DiCaprio era o cara para ser o Frank nas telonas. E para quem não sabe também, segundo o próprio Frank Abagnale, quase 80% do filme é verdade. Uma das coisas que está assim, daqueles 20% que não aconteceu, é a presença de Frank na lista dos mais procurados pelo FBI. Por quê? Isso não foi verdade. Porque o golpista, na verdade, nunca entrou nessa lista. Porque essa lista é para quem é criminoso violento, tipo estuprador, assassino, psicopata. Esse povo não um mero falsário que dá golpes e sai fazendo cheque, ficar voltando e roubando dinheiro de empresa. Não é para tanto. Quer dizer, enfim. E para quem não sabe, o filme Prenda-me se for capaz, levou 52 dias para ser filmado, ou seja, 1 mês e 22 dias aproximadamente, né? Durou até que bem pouquinho, tem muita cena, é um filme muito bom, um filme de 2 horas e 20 minutos, né? Super recomendo, um filme que tem Steven Spielberg na direção, Leonardo DiCaprio e Tom Hanks protagonizando e como coadjuvante Christopher Walken, Amy Adams e Martin Sheen com uma apresentação breve de Jennifer Garner e com o próprio Frank Abagnale Jr., o verdadeiro, inserido em uma cena em particular do filme e também colaborou com o roteiro, o filme já era uma receita de que ia dar certo, que tinha tudo para ser um ouro. E de fato foi. O filme tem 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, ou seja, aclamação mundial, a porcentagem, se eu não me engano, eu li em algum lugar que acima de 90% já é considerado aclamação pelo Rotten Tomatoes, ou seja, o filme é um sucesso de crítica, de bilheteria, aprovação quase 100%, ou seja, Leonardo DiCaprio está em uma das suas melhores performances aqui, inclusive vale ressaltar que foi no mesmo ano de Gangues de Nova York, né? Mas para mim, Prenda-me se for capaz ainda é melhor do que o Gangue de Nova York, não desmerecendo, porque Gangue de Nova York tem a mão do Scorsese, né? Ou seja, 2002 foi um ano simplesmente sensacional. Na minha opinião, um dos melhores anos para o DiCaprio, porque ele trabalhou com Scorsese e Spielberg no mesmo ano. Depois disso, ele só viria a ter outro ano tão bom em 2010, que trabalhou com Scorsese em Ilha do Medo e com Christopher Nolan em A Origem. Eu ainda pretendo falar sobre esses filmes em breve. Ou seja, um ano muito bom pro DiCaprio. Muito trabalhoso por 2 filmes no mesmo ano, mas ainda assim muito bom mesmo, né? O filme, que nem eu já falei, muito bom, super recomendo. De 0 a 10 eu dou nota 9. Filme excelente, super recomendo. A química do DiCaprio com Tom Hanks aqui é incrível, não tem que se discutir. A direção do Spielberg, eu assisti ET, já assisti Tubarão. Aqui, a mão do Spielberg aqui tá sensacional, assim, um dos melhores diretores de todos os tempos. Eu super recomendo, vão lá, assistam o filme Prenda-me se for capaz.